Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Justiça em Questão desta semana exibe o primeiro programa especial sobre as APACs. Você sabe o que é e como funciona uma APAC? Entenda o papel fundamental das empresas que atuam em parceria com as APACs. Saiba também quais são os requisitos necessários para a transferência de um apenado para uma APAC. E mais, conheça um pouco do trabalho que a APAC desenvolve com as mulheres que estão cumprindo penas privativas de liberdade. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Esta semana, o Justiça em Questão exibe o primeiro programa especial sobre as APACs. Imagine um lugar onde os condenados têm as chaves de suas celas, trabalham e estudam. Humanizar o cumprimento da pena, isso é possível? Acompanhe. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, é uma entidade civil de direito privado com personalidade jurídica própria que integra o terceiro setor e trabalha para recuperar e reintegrar à sociedade condenados a penas privativas de liberdade. A APAC é uma parceria do Poder Executivo e do Judiciário que atua e administra a execução penal, sem a presença de policiais civis ou militares, ou mesmo agentes penitenciários. Um lugar onde a comunidade, por meio do trabalho voluntário e os próprios apenados se cuidam, proporcionando um retorno melhor ao convívio social. Amparada pela Constituição Federal, a APAC apresenta uma metodologia com disciplina rígida e trabalha os princípios fundamentais para a valorização humana, através de 12 pontos que envolvem, dentre outros, o respeito, a ordem, o trabalho, a família e a espiritualidade. A primeira APAC foi instalada em São José dos Campos pelo jornalista e advogado Mário Ottoboni em 1972, com o slogan Amando ao próximo, amarás a Cristo. Na década de 1980 foi instalada a primeira APAC mineira na cidade de Itaúna, no centro-oeste do estado. Em todo o Brasil, já existem 48 centros de reintegração social administrados pela APAC. Desse total, 39 estão em Minas Gerais, 33 masculinos e 6 femininos. Dados da FEBAC, Federação Brasileira de Assistência ao Condenado, apontam que mais de 20 mil pessoas foram atendidas desde a implantação da primeira APAC no estado. Na atualidade, 2.759 recuperandos cumprem pena em unidades da APAC em Minas. O modelo é reconhecido pela Prison Fellowship International, organização não governamental que atua como órgão consultivo da ONU, Organização das Nações Unidas, em assuntos penitenciários, como uma alternativa para humanizar a execução penal e o tratamento penitenciário. As APACs masculina e feminina de Itaúna são consideradas modelos para a implantação do método no país e no mundo. Por meio desses exemplos, já foram implantadas APACs na Alemanha, Chile, Singapura, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Latívia, México, Moldóvia, Nova Zelândia e Noruega. A FEBAC estima que nos próximos 10 anos, com o apoio de parceiros como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, empresas conveniadas e a comunidade em geral, mais de 200 APACs estejam em funcionamento nas comarcas do estado. A construção de um presídio ou de uma casa de detenção é algo que mexe com a comunidade local e precisa ser estudada e avaliada. E a construção de uma unidade em que os próprios apenados são responsáveis por abrir e fechar as portas. Depende de quê para existir? É o que você vai saber na reportagem de Eduardo Júnior. O portão de entrada é aberto pelo próprio condenado. E eles também que cuidam das outras portas de todo o prédio. A cena é comum, já que se trata de uma APAC. Mas quem vê o prédio erguido e as atividades que ali acontecem, dificilmente imagina que uma APAC se estabelece antes mesmo de existir uma sede para receber os apenados, aqui chamados de recuperandos. O ponto de partida desta implantação é a realização de uma audiência pública. A primeira coisa que se faz é a formação da diretoria e o registro no cartório de pessoas jurídicas. A gente faz essa audiência pública onde convida todos os participantes, assim, todas as lideranças locais de todos os tipos.
liderança do executivo, do legislativo, do judiciário, lideranças sociais, clubes de serviço, todas as entidades, né, a OAB, a Associação Comercial, todas as entidades que tinham alguma influência na comarca, para ver a receptividade que tem a APAC naquela região. A implantação do método APAC é uma das frentes de atuação do programa Novos Rumos do TJMG, que se alinha ao projeto Começar de Novo do CNJ, que tem o objetivo de promover a recolocação de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. Nossa equipe acompanhou uma das reuniões que discute a possibilidade de criação da APAC de Itabira. A juíza da comarca espera a construção para ver um tratamento mais humanizado. E até hoje, e espero que isso nunca aconteça, eu consegui me acostumar com essa situação. De ver um cidadão ingressando na minha sala de roupa vermelha, de algemas nos pés e nas mãos, não poder olhar para meus olhos. No entanto, uma unidade só vai existir e receber o nome de APAC se cumprir os requisitos da FEBAC, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. A FEBAC vai dar todo o apoio, né? Diante dessa audiência pública, a gente vai também para ajudar, dar uma palestra lá também, 2 palestras, para a gente ver como é que está a sociedade, se a sociedade realmente está envolvida. Depois a gente faz um seminário, estudos. A partir desse seminário, então, se nasce, né, a PAC jurídica e a gente começa a criar algumas diretrizes, né, de implantação. A FEBAC faz a fiscalização e orientação das APACs. É ela a responsável por manter o padrão neste método de cumprimento de pena. O método APAC tem como objetivos principais a recuperação do apenado e assegurar a reinserção do indivíduo ao convívio social. É este método que tem feito as APACs conquistarem admiradores em todo o mundo, como este cientista social, um brasileiro que vive na Bélgica e fez questão de visitar a unidade de Itaúna. Olha, acho que a APAC tem um método muito interessante. Quando eu estive em Itaúna, me surpreendeu muito, porque geralmente quando você pergunta onde fica uma prisão, acho que as pessoas te olham com um certo receio. Nós estávamos perdidos durante algum tempo e perguntamos durante 4 vezes onde que era a APAC. E as pessoas responderam a gente com uma naturalidade muito grande. E eu tive a ocasião, mais tarde, de perguntar a uma amiga minha que mora em Itaúna. E ela me fala da APAC com um olhar muito positivo. Visitar também é uma das tarefas a ser cumprida pelas lideranças da unidade que será instalada. O objetivo é conhecer e se informar sobre o funcionamento de uma APAC. O passo seguinte é organizar a equipe de trabalho para, então, iniciar a etapa de instalação física. Mas não para por aí. Uma APAC se constitui, de fato, ao formar parcerias que vão oferecer capacitação aos recuperandos. O trabalho é um dos elementos que compõem as diretrizes do método, que tem a disciplina como um dos pontos principais. O método é formado por 12 elementos fundamentais. É uma pirâmide, os 12 elementos fundamentais. Trabalho, espiritualidade, voluntário, participação da comunidade, o recuperando, disciplina, né? Então, ele é todo um método que é como se fosse uma corrente de elo de bicicleta, não pode falhar. E a disciplina é um ponto forte, né? Na APAC a disciplina é um ponto forte, porque na APAC tem regra para tudo. Porque se não houver disciplina, não há recuperação. E as pessoas que não conhecem o método da APAC, infelizmente, eles acham que aqui é vida boa, comida boa. É importante ter uma comida boa, é importante não ter superlotação, mas o mais importante é ele descobrir o mal que ele fez em sociedade. Segundo o desembargador, essa atuação sobre o psicológico associada à ocupação do recuperando são fortes aliados para se chegar ao objetivo desejado. E com base nisso, é o chamado a recuperação humana, da autoestima da pessoa ali dentro. Então, o que visa a APAC justamente é devolver depois, quando terminar a pena, a pessoa para a sociedade recuperada. Por exemplo, com um curso, não é? Curso pode ser um curso profissionalizante, curso superior, sempre com um foco em reintegrar na sociedade o recuperando. Pessoas têm que entender, em vez de falar que bandido bom é bandido morto, pensar que aquele recuperando, como diz, eu acho um nome muito bonito que a APAC usa, recuperando e não preso, aquele recuperando vai voltar para a sociedade. Olha, existem 2 opções. Ou ele está num sistema convencional, ele vai ser maltratado, humilhado, de repente ele cometeu um crime ínfamo,
e lá ele vai aprender realmente a ser um bandido de verdade. Por outro lado, se você educa aquela pessoa, a recidiva é comprovada pela PAC. Isso vai abaixar, isso vai diminuir. A gente não está beneficiando um preso, a gente está beneficiando uma sociedade, na verdade. E no próximo bloco, nossa equipe fala sobre as parcerias fundamentais para o desenvolvimento de uma PAC e dos requisitos para um apenado ser transferido do sistema prisional comum para essa metodologia. Voltamos em instantes.